diáconos, irmãos e irmãs, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus se oferta a nós no sacerdócio e na Eucaristia para nos fortalecer na nossa fraqueza, para nos acompanhar na nossa solidão e como antecipação do céu na terra. Nas vésperas da sua paixão, Jesus institui o ministério ordenado e a Eucaristia, para que a humanidade tivesse um e outro, o sacerdócio e a Eucaristia, até o final dos tempos. Ambos são como que remédio e fortaleza, mediante toda a fragilidade humana, consequência do pecado original e dos pecados atuais. A vida e o ministério do sacerdote são uma continuação da vida e da ação do próprio Cristo. O Padre dá a Cristo a sua própria humanidade, que dela ele, Jesus, se serve como instrumento de salvação. Este é o cerne da vocação sacerdotal. O Padre é um expropriado de si próprio, que na renúncia por Cristo, descobre que a sua personalidade se realiza plenamente por este caminho, a via da entrega e a via do amor. Todo sacerdote, diz Hebreus capítulo 5, versículo 1, é tirado do meio do povo. Todo sacerdote é escolhido dentre o povo. Portanto, um ser humano, como todos os outros, com qualidades e com limitações. Ensina Santo Agostinho, também Santo Tomás e tantos outros. A graça supõe a natureza. A graça de Deus age na natureza humana. A graça de Deus age a partir da natureza humana. A graça de Deus vai operar, mas a humanidade vai deixar sempre a sua marca. Marcas de debilidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. E ainda a própria inclinação ao pecado, que toca a vida de toda a pessoa humana. Existe muita imaturidade na imagem construída sobre o sacerdócio. Não podemos ignorar nunca as limitações humanas do sacerdote. E quantas vezes olhamos para um sacerdote e parece que não queremos encontrar nele humanidade. Parece que ficamos decepcionados, desapontados, quando encontramos ou quando nos deparamos com as limitações humanas de cada padre. Como se ele não fosse humano. Como se ele não encontrasse também, não experimentasse os seus limites, que são muitos. Toda uma comunidade olhando para o sacerdote e esperando que ele não seja humano. Criticando e julgando, quando a humanidade dele fica aparente. Quando a fragilidade dele fica aparente. Deus age a partir da natureza. A graça de Deus age a partir da humanidade, com suas qualidades e limitações.
O que constitui o sacerdote não é uma natureza diferente, mas a escolha feita por Deus. Como Deus dizendo: eu escolho este homem será um discípulo, esse homem será um sacerdote, um escolhido meu. A partir da ordenação, suas mãos e seus lábios abençoam, purificam, batizam, consagram, unem. E por isso, nossa reverência ao sacerdote e o costume de beijar as suas mãos. Muitos sacerdotes, e possivelmente eu também, não temos ideias claras, totalmente claras sobre o ser padre e como o sacerdócio é assumido na nossa humanidade. Repetimos com frequência uma frase de São João Maria Vianney, dizendo que se entendêssemos o padre, morreríamos de amor. Nem o próprio padre entende o seu sacerdócio. Não completamente. E os leigos também não conseguem entender. E quando falamos da Eucaristia, me pego questionando nossa fé. A minha de padre, a dos meus irmãos padres e a fé dos leigos também. Na presença real de Jesus. Me pego questionando isso. Cremos na presença real de Jesus na Eucaristia? E se cremos, quanto cremos? Qual a intensidade e a profundidade da fé que temos na presença real de Jesus na Eucaristia? Se já não compreendemos bem o sacerdócio, também não compreendemos a Eucaristia. Padres que não celebram todos os dias, padres que parecem não ter piedade ao celebrar. Quanto de fé tem na presença real de Jesus na Eucaristia? Mas leigos também que não se empenham em comungar mais vezes. Que não se empenham em adorar Jesus. Leigos que não se voluntariam para colaborar e tornar a liturgia mais bela, mais preciosa, não de valor, mas valor financeiro, mas de detalhes, de delicadeza, de cuidado. E se não bastasse tudo isso, vemos ainda uma multidão de pessoas tendo comunhões sacrílegas. Comunhões que são profanação do sagrado. Será que realmente cremos na presença real de Jesus na Eucaristia? E se cremos, quanto nós cremos nessa presença real? Será que se acreditássemos profundamente na presença real de Jesus, comportamentos nossos não seriam diferentes? A forma como priorizamos as coisas que priorizamos, talvez não seria diferente? A forma como lidamos com o pecado em nossa vida, talvez não seria diferente? A forma como lidamos com o sacramento da confissão, talvez não seria diferente? Precisamos recolocar nossa paróquia de joelhos aos pés de Jesus Eucarístico. Quero repetir, como que olhando nos olhos de cada um de vocês. Precisamos recolocar, porque eu creio que um dia já esteve. Precisamos recolocar nossa paróquia de joelhos aos pés de Jesus Eucarístico. Precisamos reparar tantos descasos e sacrilégios contra o templo,
contra a Eucaristia, contra a Santa Missa. Precisamos lotar nossa igreja também durante a semana, para celebrar a missa, para receber Jesus em comunhão, em alimento, e comungar muitas vezes em reparação pelos nossos pecados, e reparação pelos pecados de outras tantas pessoas. E para estarmos permanentemente bem dispostos para Deus, é preciso recorrer frequentemente à confissão, com exames bem feitos, com contrição e propósito firme, e luta determinada contra o pecado. Não ter uma luta organizada e determinada contra o pecado depõe contra a nossa fé na Eucaristia, depõe contra a nossa fé na presença real de Jesus. E de joelhos no chão, é preciso que nossa paróquia reze pelos sacerdotes, reze por mais vocações, porque uma paróquia adoradora, uma paróquia que tem a Eucaristia como centralidade, ela vai ser uma paróquia de muitas vocações. É preciso que nossas famílias católicas gerem mais vocações. É preciso que nossas famílias eduquem seus filhos e filhas também para a entrega da vida a Deus. Quantos querem ser próximas do padre, mas não querem ter um filho padre, porque tem tantos sonhos para os seus filhos? Quantos acham bonito a vida consagrada, religiosa, mas não querem uma filha consagrada? De joelhos no chão, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelas vocações, que elas venham de famílias que buscam a santidade. De joelhos no chão, peçamos para que cresça a piedade eucarística em nossa paróquia. Celebrando hoje a ceia do Senhor, é o que eu peço a Deus, e é o que eu proponho a cada um de vocês. De joelhos no chão, diante de Jesus, intercedendo pelos sacerdotes. De joelhos no chão, intercedendo para que cresça o número de vocações. De joelhos no chão, em atitude reparadora, pedindo a Deus mais piedade eucarística em nossa paróquia. Que Deus possa hoje escutar o meu apelo, que deve se tornar também o apelo de cada um de vocês. Vamos mudar a paróquia à medida que cada um de vocês também repensa a própria atitude, o próprio comportamento, a própria centralidade da Eucaristia na vida de vocês. Que Deus nos conduza, cada um de nós, a uma reflexão pessoal, a uma avaliação pessoal da sua vida espiritual e religiosa. Que Deus mesmo nessa Eucaristia de hoje possa revelar a cada um de vocês aonde vocês podem melhorar, aonde pode crescer a piedade e o amor à Eucaristia na vida de vocês. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine a todos nós, assim seja.